Olá, meus amores, tudo bem? Bom, na aula anterior a gente falou sobre os tipos de reprodução, reprodução assexuada, reprodução sexuada. Falamos sobre a reprodução sexuada nos animais e a reprodução sexuada nas plantas, que foi inclusive a nossa aula 4 do módulo 17 que apareceu para vocês aí na semana anterior. Essa semana, então, dando continuidade, falando sobre essas questões ainda de reprodução, se antes nós estávamos falando sobre perpetuação da espécie, agora a gente consegue, ou melhor, agora a gente começa a falar do sistema reprodutor propriamente dito. Tá? Sobre esse sistema reprodutor, no caso aqui, vamos falar sobre o sistema reprodutor humano. Bom, esta então é a primeira aula referente ao módulo 18, o sistema reprodutor humano. Lembrando que esta aula é para os alunos do ensino fundamental, para o 8º ano, faz parte da disciplina de biologia e eu sou a professora Margota. Bem, de cara, quando a gente já olha aqui, você deve estar se perguntando assim, professora, o que é isso? Não é? Uma coisa assim um pouco estranha, né? Eu lembro de alguns alunos nos anos anteriores que falavam assim, tipo, parece um monstrinho, né? Que daria para fazer os 2 olhos, daria para fazer umas antenas, né? Enfim, então, quem olha às vezes acha estranho, não quer ver, que a gente está vendo uma imagem interna, um desenho, uma representação do que seria então o sistema reprodutor feminino e aqui o sistema reprodutor masculino. Tá? Então, aqui é uma esquematização de como se apresentaria internamente, tá, o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. E neste módulo, a gente vai abordar esse conteúdo, né, sistema reprodutor, sendo que, inicialmente, né, antes de falarmos propriamente deles, a gente começa a fazer uma introdução para falar um pouco mais como funciona esse processo de reprodução. E uma coisa muito importante aqui que nós começamos a abordar é sobre a questão do dimorfismo sexual. Aí você tá, dimorfismo sexual, será que é metamorfose? Não é uma metamorfose, tá? Não é uma coisa de outro mundo. A gente vai perceber que é algo mais comum, é algo tão presente no nosso dia a dia, a palavra parece estranha, né? Dimorfismo, mas é algo muito presente no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de dimorfismo sexual, relembrando todos aqueles momentos em que estudávamos os animais, frequentemente a gente se deparava com espécies em que nós tínhamos uma diferenciação, né, uma separação, conseguíamos identificar espécies, o macho e a fêmea. Né? Então, nós temos situações em que o macho e a fêmea eles são bem parecidos, e há situações em que o macho e a fêmea são bem diferentes, tá? Então, quando a gente tem situações em que o macho e a fêmea são bem parecidos, fica difícil às vezes de distinguir aparentemente só olhando para aquele indivíduo quem é o macho e quem é a fêmea. Existem casos, inclusive, dentro, né, deste reino animal, em que às vezes é necessário fazer exames, fazer uma pequena cirurgia, fazer uma abertura, para poder identificar os órgãos internos e saber dizer quem é o macho ou a fêmea, ou fazer uma análise de DNA, né? Enfim. Então, às vezes há necessidade de se fazer exames em algumas espécies animais para poder identificar o macho e a fêmea de tão semelhantes que eles são, né? De tão difícil que é fazer essa distinção visual de quem é um e quem é o outro. Existem outros casos, porém, em que facilmente a gente consegue identificar quem é o macho e quem é a fêmea. A gente já olha para aqueles indivíduos daquela espécie e consegue dizer, esse aqui é o macho, esse indivíduo aqui é a fêmea. Esses casos em que a gente consegue diferenciar com facilidade, visualmente, quem é o indivíduo macho e quem é o indivíduo que tem o sistema reprodutor, que é a fêmea, né, o sistema reprodutor feminino. Então, quem é a fêmea e quem é o macho é o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Tá? É quando a gente olha para o indivíduo daquela espécie e consegue diferenciar quem é o macho e quem é a fêmea. Então, isso é o que nós chamamos de dimorfismo sexual. Tá?
é quando a gente tem essa situação. Segundo Darwin, fêmeas e machos distinguem-se, ou seja, se diferenciam graças às características sexuais que nós vamos chamar de primárias, as características sexuais secundárias e as características ecológicas. Então, de acordo com Darwin, a gente vai ter essa separação entre macho e fêmea por conta dessas situações, dessas características sexuais primárias, secundárias e ecológicas. Quando a gente fala de características sexuais primárias, nós estamos nos referindo, nós estamos falando dos órgãos sexuais, tá? Quando a gente fala das características sexuais primárias, nós estamos nos referindo, falando sobre a presença dos órgãos sexuais nesses indivíduos, que são diferentes. O órgão sexual do macho vai ser diferente do órgão sexual da fêmea, tá? Então, essa característica sexual primária diz respeito a isso, a presença dos órgãos sexuais. Quando nós falamos de características sexuais secundárias, nós estamos nos referindo à aparência física, tá? Por exemplo, a presença dos pelos, as penas de colorações diferentes em algumas espécies, a questão da presença de um canto diferenciado. Então, essas situações que elas já são físicas, o tamanho, às vezes tem indivíduos em que o macho é maior do que a fêmea, ou em alguns artrópodes onde a gente tem a fêmea sendo maior do que o macho. Então, essas características físicas do indivíduo são referentes, então é o que a gente vai chamar de características sexuais secundárias. E as características ecológicas, elas dizem respeito ao hábito de vida de uma espécie, tá? Então, quando nós estivermos falando de características sexuais primárias, diz respeito à presença dos órgãos sexuais. Quando for as características sexuais secundárias, a questão da aparência física, coloração, o tamanho, por exemplo, a presença ou não de pelos, tá? Então, essas características dizem respeito às características sexuais secundárias. E quando estivermos falando, então, das ecológicas, diz respeito ao hábito de vida de uma espécie, certo? Não esqueça disso. O dimorfismo sexual, ele pode ser definido como as diferenças, tá, marcantes que são existentes entre macho e fêmea de uma determinada espécie. Então, esse é o conceito que a gente vai utilizar, tá? Então, dimorfismo sexual diz respeito, então, a essas características existentes e que são marcantes, ou seja, que conseguem diferenciar com facilidade macho e fêmea de uma determinada espécie. Não diz respeito, aqui é importante a gente lembrar, o dimorfismo sexual, ele não diz respeito aos órgãos sexuais, tá? Ele não se refere à questão dos órgãos sexuais. A gente não vai ficar olhando, procurando no indivíduo os órgãos sexuais para poder identificar se é macho e fêmea. Eu tenho que olhar e já pelo tamanho, pela cor, pela aparência, eu já consigo identificar já visualmente, já bem inicialmente, tá? Então, ele não diz respeito aos órgãos sexuais, relacionando-se, então, apenas com as outras características físicas, nesse caso, e comportamentais que vão diferir um sexo masculino e feminino, né, de uma determinada espécie. Como, por exemplo, o tamanho do corpo, a coloração das penas, os pelos, a emissão dos sons, né, os cantos. Então, essas características é que vão estar relacionadas ao dimorfismo sexual, tá? Para poder a gente fazer essa diferenciação entre macho e fêmea. Essa alteração, ela pode estar presente em todos os grupos de seres vivos, como plantas, animais, e que apresentam, então, indivíduos dioicos, ou seja, que possuem sexos separados, tá? Essa diferença, ela, no caso de dimorfismo sexual, ela tem como função, por exemplo, fornecer ao indivíduo caracteres para lutar por um parceiro, por exemplo. Ou então, para impressioná-lo, para chamar a atenção. Em algumas espécies, por exemplo, de animais, a gente vai ter características presentes no macho que não estão presentes na fêmea. Por exemplo, o pavão.
vai ter toda aquela plumagem colorida, né, exuberante. Tem uma intenção ali, né, atrair a fêmea, chamar a atenção da fêmea, para quem sabe ele seja o escolhido para a reprodução, para que os seus genes estejam presentes nos filhotes daquela fêmea. Existem outros grupos de indivíduos em que eles são maiores, em que eles têm que se apresentar, né, tem que ser maior do que o outro para que a fêmea possa escolher aquele indivíduo. Então existem situações, então essas características que a gente consegue visualizar em alguns indivíduos, seja o macho ou às vezes a fêmea, mas em geral, principalmente nos machos, é justamente para que ele possa impressionar a fêmea e chamar a atenção da fêmea, tá? Para conquistá-la. Por ser citado como um exemplo de dimorfismo sexual no reino animal, a gente tem aqui o exemplo leão também, tá? Então o leão ele tem a presença da juba, uma juba às vezes bem grande, né? Bem exuberante, diferente da fêmea que não possui juba. A gente vai já visualizar uma imagem. Já na maioria das plantas, essa diferenciação ela é mais funcional mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem do leão e da leoa, a gente consegue facilmente distinguir quem é o macho, diferenciar da fêmea. Então, o macho tem a presença dessa juba, né, grande, que acaba atraindo muita atenção, chamando a atenção. Diferente da fêmea, que a gente não visualiza a presença de uma juba, tá? Então, a gente consegue distinguir tranquilamente olhando para cá, não precisa olhar para os órgãos sexuais desse indivíduo. A gente olha para o rosto, né, e aparentemente já conseguimos diferenciar quem é o macho e a fêmea. O mesmo serve aqui para essa ave do paraíso. Olha essa ave do paraíso. O macho tem uma plumagem linda, exuberante, colorida. E a fêmea, tadinha, tem não. Mas por quê? O macho tem que conquistar a fêmea. Ele tem que apresentar a sua plumagem, se exibir para a fêmea, um desfile, é quase que há uma disputa entre os machos também para mostrar quem é mais bonito, quem tem a plumagem mais colorida, para que ele possa ser escolhido pela fêmea. A fêmea ela está ali só observando, né? E aí os machos vão aparecendo, vão se exibindo e ela escolhe quem é que vai poder reproduzir com ela, né? Quem é que vai poder ter a presença dos seus genes nos filhotes dela, tá? Então, há essa questão. E aqui, por exemplo, o pavão, que a gente comentou, né? Olha só a coisa mais linda. O macho tem essa plumagem bem exuberante, né? Diferente da fêmea. A fêmea já não vai ter essa plumagem lindíssima. O macho vai ter porque ele tem ali um objetivo que é justamente conquistá-la. Dando continuidade então, bom, a explicação mais plausível, mais aceitável para a existência do dimorfismo sexual seria uma seleção sexual, né? Uma vez que na maioria das vezes a diferença entre os sexos ela está relacionada com a escolha da fêmea, a fêmea que faz essa escolha por um macho para acasalar. Então ela escolhe aquele que tem a plumagem mais bonita, aquele que tem a plumagem mais colorida, ou aquele macho que é mais forte, porque às vezes os machos eles competem também, brigam, né? Então aquele que ganha que vai ter o direito de acasalar com a fêmea. Então essas situações. Então com essa disputa que a gente vai ter entre os machos por uma fêmea. Além dessa teoria da seleção sexual, há autores que acreditam que o dimorfismo sexual ele seria uma consequência, que é uma consequência da seleção natural, seria uma forma de reduzir a competição intraespecífica também dessas espécies. E há alguns autores que sugerem ainda que a diferença entre os sexos pode ter acontecido em decorrência dos diferentes papéis que o macho e a fêmea exercem, que eles desempenham no momento da reprodução, tá? Como, por exemplo, o cuidado parental. É uma outra explicação também. Nos seres humanos, né, a gente vai ter essa ocorrência do dimorfismo sexual de várias formas. Por exemplo, né? Então, a questão dos órgãos internos do sistema reprodutor, mas
Aqui a gente já não vai falar tanto da questão dos órgãos sexuais, mas sim da presença das glândulas mamárias, que há essa diferença no sexo feminino, é mais desenvolvido do que no sexo masculino, a questão dos pelos no rosto dos indivíduos masculinos, regiões de acúmulo de gordura, padrões de musculatura, densidade óssea, a testosterona nos homens, que vai causar um aumento dessa densidade óssea, deixando esses ossos muito mais resistentes. O tamanho da pelve, que nas mulheres é maior, justamente para poder facilitar na hora do parto, tá? Entre outras características, a questão da voz, a entonação da voz do homem, às vezes é muito mais grossa, né, do que a da mulher, então há essa diferença também. Então, em resumo, a gente pode dizer que o dimorfismo sexual, ele serve para diferenciar os indivíduos de sexos distintos, tá? Aqui, já a partir da próxima aula, a gente começa então a trabalhar um pouco mais a questão dessa diferença dos órgãos reprodutores propriamente ditos, a diferenciar o órgão reprodutor masculino do órgão reprodutor feminino. Antes, porém, ainda na próxima aula, a gente começa a falar um pouco desse processo da infância, da adolescência, quando a gente começa a ter esses caracteres sendo diferenciados. Bom, espero que essa primeira aula tenha sido esclarecedora. Nos vemos na próxima. Até breve, meus amores!